cumprimento a todos, os telespectadores. Uma alegria estar aqui de volta e para falarmos mais um pouco sobre a medicina integrativa. E hoje nós vamos entrar na fotobiomodulação. Para isso, temos aqui conosco o Dr. Ricardo Trajano, que é o expert nesse assunto e vai trazer alguns esclarecimentos para nós. Com certeza vai realmente abrir a nossa mente para essas coisas novas que vocês ainda não conhecem. E a doutora Sônia Wurtman, que tem feito parte, e ela é líder desse programa, e eu quero agradecer, porque eu sei que não é fácil. O doutor veio de São Paulo, a doutora fecha o consultório para estar aqui conosco, então, muito obrigado pela presença, pelo apoio de vocês, e nós vamos então começar. Eu gostaria que o doutor Ricardo se apresentasse e falasse já alguma coisa sobre o que o senhor faz. Ok, bom, antes de mais nada, obrigado de coração por estar aqui. Eu costumo dizer que a laser terapia, hoje chamada de fotobiomodulação, é uma velha novidade. A primeira publicação foi de 1967, Andrew Mester, Budapeste, Hungria. Foi a primeira publicação que teve. E hoje a gente ainda tá falando e muita gente se assusta do recurso fantástico que é a luz. Minha formação original é odontologia, sou um ex-dentista. Estou completando esse ano 25 anos estudando a fotobiomodulação. Quando a gente fala em luz, a gente tem que estudar física quântica, nós temos que estudar teoria da informação, fisiologia, um contexto todo. Eu estou muito bem amparado, porque as primeiras palavras da Bíblia é: faça-se a luz, e quem falou foi o Criador dela. Estava lendo isso hoje. Para cada fóton que chega no planeta de luz, de um comprimento de onda curto, ou seja, uma fóton de alta energia, a Terra libera 20 fótons de uma menor energia. Isso se chama transdução. A energia, ela é dissimulada, ela caminha de um lado para o outro, ela não tem fim, não para. A energia, desde quando o mundo, é uma, ela não se perde e não se cria. Então a luz, quando ela foi criada, a gente estava na temperatura do 0 grau absoluto, sabe? E aí quando ela entrou, ela deu diferencial de potencial térmico, aí a energia começou a correr. A luz é o maior bóson, é o bóson mais abundante que existe no universo. Quando a gente fala em bóson, nós estamos falando numa das 4 forças que regem toda a animação do universo, toda a fenomenologia do universo. São 4 forças. A luz é uma delas. Então é impossível nós irradiarmos um tecido, irradiarmos um sistema vivo, uma célula, e não produzir um resultado. Mesmo porque a matéria tem a luz na sua composição. Nós podemos produzir matéria com a luz, com fóton, e podemos produzir fótons com a matéria. Tá? Então é uma sinergia, tem toda uma leitura de uma para outra ali, que é fantástico. Então, a hora que eu estou irradiando um tecido, eu estou trabalhando com uma energia que, dentro de um processo que chama transdução, ela vai transformar a energia luminosa na energia física-química, que é a ATP. Um dos efeitos é esse: se eu jogar numa glândula, irradiar uma glândula, aquela glândula vai produzir o hormônio dela. Muito bom para quem está pensando em emagrecer e irradiar a glândula tireoide. Tem problema? Nenhum. Agora, como eu estava conversando com a doutora Wurtman, tem um problema sério, e eu fui um dos responsáveis por isso, de algumas incoerências que são tratadas hoje. Não pode fazer laser em quem tem glaucoma. Isso já foi por água abaixo. Primeiro curso multidisciplinar, nós aqui instituímos ali em São Paulo, e foi uma das maiores bênçãos que a gente teve, porque eu tinha na minha sala oftalmos, e oftalmos irradiando os olhos. Eu tenho hoje, fiquei como com o epicentro da fotobiomodulação por causa disso, tá? E já tem publicação dizendo que se você irradiar seu olho por 3 minutos,
3 minutos irradiando o olho aberto, olhando para a luz, só tem benefício. E um monte de profissional aí dizendo, não faça isso, não irradie quem tem câncer. Fantástico, o ILIB para câncer. E o pior, que aí eu gostaria de chamar a atenção para isso mesmo. Não faça ILIB, que é uma das terapias que se faz com a laser terapia, com a fotobiomodulação, que chama ILIB, que é irradiando o sangue da pessoa. Isso a gente pode entrar em mais detalhes depois, em gestantes, como contraindicação absoluta. Isso é um genocídio da humanidade. Em 1960 tinha um parto autista para 2.000 não autistas de TEA. Hoje é 1 por 36. O que está causando isso? Ninguém sabe. Eu tenho a minha suspeita. Isso eu tiro do livro da Blackburn, Elizabeth Blackburn, Nobel. Ela descobriu a telomerase e mostrou que o telômero, aquele rabinho do DNA, ele se restabelece o tamanho dele. Isso era uma coisa inimaginável. E ela provou isso aí, sabe? Pela telomerase. E ela diz ali o seguinte, que gestantes que moram em comunidades violentas, ela tem o telômero curto, porque o organismo está inflamado. O bebê nasce com telômero curto. Quando a criança nasce com telômero curto, significa que o terreno biológico dele está podre. Ele herdou da mãe isso aí. A inflamação é o óleo que não deixa a água passar, não tem conexão dos neurônios. Não havendo isso, isso complica demais a cabecinha do bebê. É o que eu imagino, o estresse, a gente está falando da causa das coisas, né? O estresse aí é que é o problema. Ela tem uma coautora do livro, chama Elissa Epel. Qual é a profissão da Elissa no livro de uma geneticista Nobel, cientista? Psicóloga. O que está fazendo uma psicóloga num livro de uma geneticista? É que a Blackburn, ela sacou a ideia. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. Então, a laser terapia, principalmente através do ILIB, para a questão do TEA, é primordial, é mandatório. Nós trabalhamos o nosso corpo com a fotobiomodulação nesses quadros. E aí é que eu comecei a entender porque que no meu curso multidisciplinar tinha médicos da parte da psiquiatria, psicólogos, justamente por causa disso. Quando eu descaracterizo o sangue inflamado, eu desinflamo o cérebro. Então, por isso que eu falo, é sempre uma velha novidade. Riquíssimos. Eu posso falar um pouquinho depois do que é o mecanismo de ação. Mas, assim, a minha apresentação, eu sou um ex-dentista e eu sou um fotobiomodulador hoje. Eu sou um laser terapeuta há 25 anos. Dedico-me especialmente para isso, eu tenho uns 15, 18 anos mais ou menos, que eu só estudo a fisiologia com foco na luz, o filtro da luz. Maravilha. Eu vi, a senhora me mandou aquele assunto sobre o... qual o nome? ILIB. ILIB. Essa é uma sigla. Intravascular Laser Radiant of Blood. Radiação do sangue intravascular com laser. Sergiev e Michalkin são os dois cientistas que começaram com isso na Rússia, ali por volta da década de 70 para 80. Só é contraindicado na gestante? Nenhuma contraindicação. Não há contraindicação. Então, contraindicam sim. Só que é contraindicação, muitos profissionais acreditam existir, mas ele acabou de explicar que não nem glaucoma, não existe. nem gestante. A grande beleza do ILIB, o que é o ILIB então? Vamos já entrar no ILIB. É irradiação do sangue intravascular com laser. Por quê? Na Rússia e em alguns países na Europa hoje, eles fazem intravascular. Então você introduz um catéter na veia e uma fibra ótica ali dentro e faz o ILIB. Essa luz no sangue descaracteriza esse sangue nos aspectos da inflamação. E foi criado especificamente para pacientes oncológicos, né? Para socorrer os pacientes. O ILIB foi de problemas cardiovasculares. Cardiovasculares, depois que caiu. Então, mas para que isso? Caminhou para a oncologia, né? Então, aí só para coisa séria. Por quê? Onde você vai fazer uma abordagem intravascular no paciente? No ambulatório, profissional especializado. Aqui no Brasil, eu tive o insight pelo conhecimento de que eles usam um laser lá de 8 miliwatts, e nós trabalhamos com um laser aqui de forma terapêutica, com laser de 100 miliwatts, quase 10 vezes mais a potência desse laser que eles usam lá. Entendendo a interação da luz com o tecido, a minha conclusão foi, eu consigo irradiar esse sangue transdermicamente, eu não preciso invadir.
Nessa época eu estava no Instituto de Física lá da USP, estava no INCOR, com a Maria Cristina Chavante, a quem eu devo muito, e nós começamos a fazer os testes. Deu certo. Não precisa, então você faz o ILIB aqui, ó. Você faz numa criança sem dor nenhuma. O que o ILIB faz então? Essa energia do laser que irradia a composição do sangue, ela acaba descaracterizando. Como diz o Richard Feynman, um Nobel da física quântica, que o segredo do universo, tem um livro dele aí, o segredo do universo está entre o fóton e o elétron. Então, o fóton repolariza através do elétron a membrana da hemácia. Aí, o que acontece ali? Um sangue inflamado, poiquilocitose, a membrana da hemácia toda destruída, acabou a função da hemácia, ou pelo menos diminui bastante a capacidade da efetividade dela. Rolou aquele empilhamento de massas todo, fazendo aquela tripa de hemácia, né? Depois tem a parte do RDW, que são hemácias grandes, médias e pequenas. Isso tem uma relação direta com problemas cardiovasculares. Quando você pega o seu exame de sangue, na primeira folha, provavelmente a penúltima letrinha que tem do cabeçalho ali é o RDW. Se tiver perto de 100%, você está muito bem, obrigado. Se tiver perto de 15%, preparado para as DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis. Parkinson, Alzheimer, vitiligo, psoríase, líquen plano, as doenças do século XXI. E quando nós fazemos o ILIB, uma coisa bonita que a gente vê aí. Onde que eu consegui tudo isso? Um laboratório de uma dentista amiga que tinha um aparelho de microscopia de campo escuro. E nós fomos lá para conhecer esse equipamento. Vamos ver o que acontece com o ILIB no sangue do paciente, já que a única ação do ILIB é no sangue. Vamos montar a máquina lá, o filho dela estava lá, ele era o técnico. Chamamos uma funcionária, uma punçãozinha no dedo, uma gotinha no microscópio e vamos ver como é que está o sangue lá. E eu coloquei a paciente no ILIB. Ficou ali por meia hora. E ali mostrou tudo, né? Essa poiquilocitose, RDW, excesso de fibrina. Esse que é o ponto. Qual é o problema do excesso de fibrina agora? É onde a picadinha está complicando tudo, que forma os trombos, microtrombos e trombos, né? A própria Covid, onde forma os microtrombos e trombos, pessoas jovens hoje indo a óbito por causa de trombo, né? AVC, infarto, etc. E aí, terminou a meia hora, outra punçãozinha, colocamos no aparelho de novo. Um rapaz que estava olhando, ele olhou lá, olhou para nós e falou: olha, não é a mesma pessoa, rapaz. O que você está vendo aí? Me fala o que você está vendo aí. Eu só não chorei porque eu sou corintiano, rapaz. Porque a imagem do antes e depois era abissalmente diferente. Impressionante. Um sangue, a poiquilocitose, nada, redondinhas, mas todas do mesmo tamanho, rolou nenhum, excesso de fibrina. Foi a primeira imagem no mundo do que o ILIB faz. O que eu quero dizer com isso? O ILIB, ele é uma técnica passiva. A única coisa que ele faz é devolver o potencial zeta do sangue ao ideal. Porque conforme a gente vai se estressando, aí que está, é o começo de toda a brincadeira, conforme a gente vai se estressando, o sangue ele vai ficando grosso. É um processo de inflamação, né, no sangue. E aí, esse excesso de proteína no sangue acaba juntando as hemácias, aumentando o excesso de fibrina e etc. Quando nós fazemos o ILIB, a única coisa que o ILIB faz é descaracterizar o sangue inflamado. Isso vai, obviamente, descaracterizar o terreno biológico inflamado. E quando a gente fala em sangue, nós estamos falando em tudo onde o sangue passa e alimenta, a não ser unha e cabelo, mas antes disso também tem o sangue, né? Consequência: falam que o ILIB é anti-inflamatório. Não é. Falam que o ILIB é antioxidante. Não é. Falam que o ILIB é o soro da juventude. Não é. Sabe? O ILIB é uma técnica passiva. Nós temos um recurso divino no nosso organismo, divino, que poucos profissionais da saúde citam esse fenômeno que existe no nosso organismo. Chama-se autopoiese. O que é autopoiese? É a propriedade que o organismo vivo tem de se autocurar. Eu só preciso dar condições para o meu organismo curar. Ele se cura sozinho de tudo. E uma das condições que eu posso dar para ele, que é a maior delas, é a desinflamação, a descaracterização da inflamação do sangue. O resto deixa com o seu organismo que ele fala. Ele tem o sistema imunológico dele perfeito, ele vai ter o sistema antioxidante dele perfeito, só que é ele que faz isso.
sabe? Ele tem o detox dele, o nosso organismo ele foi preparado para isso. A gente chama isso, numa das vezes, de um efeito tampão das coisas. Eu só preciso dar condições para ele fazer. Quando eu faço o ILIB, eu desinflamo o corpo e desinflamo o cérebro. Desinflamando o cérebro, eu tiro a pessoa de uma simpaticotonia, fuga ou ataque, e levo para o parasimpático, que é repouso e digestão. Por causa do ILIB? Não, é uma consequência que o próprio organismo vai fazer isso aí. Por isso que é uma técnica, como eu disse aí, não pode fazer injeção. Pode fazer em qualquer... Tem câncer no sangue, não tem problema nenhum. Pode fazer, porque o ILIB não é uma técnica ativa, ele não induz a nada. Ele só deixa o organismo responder agora que ele está podendo fazer isso aí. E levando para o parasimpático, então é melhor ainda, que agora a mente dele também favorece essa questão. Muito bom. É uma técnica extremamente favorável para todas as patologias. E uma aula e tanto essa. Para todas as patologias, um recurso fantástico, acessível, não é? Nada invasivo, super confortável do paciente se favorecer. Olha. E você acredita que eu tenho essa técnica na minha clínica desde 2020, desde o ano 2000. Eu fui sua aluna, acho que em 2004 ou 2005. 2004 para 2005. Foi. E em 2000 eu estava na USP, na primeira turma de laser da USP. E comprei o meu primeiro aparelho no ano 2000. Mas até hoje as pessoas têm resistência de fazer uma aplicação de ILIB. Muita. Por falta de conhecimento. Médicos criticam quando você quer fazer uma aplicação num paciente pós-cirúrgico que está sofrendo, que não consegue promover a deglutição, a alimentação, como o caso que eu estava te contando, do paciente que removeu as amígdalas, não conseguia tomar água, que chorava. Eu falei, vem cá, vamos fazer uma aplicação de laser. Deixa eu perguntar para a minha otorrino. Não, de jeito nenhum, vai promover hemorragia. Desconhecimento. O paciente vai ser prejudicado com a aplicação. A aplicação vai favorecer o paciente de uma forma infinita. Em todos os sentidos. Eu atendia um paciente que vinha de São Paulo 3 vezes por semana, um paciente oncológico com mucosite, com câncer de garganta, se eu não me engano. Ele fazia químio, rádio, e ele vinha ao meu consultório 3 vezes por semana, porque ele vinha e já se alimentava. Após a aplicação de laser, ele tinha condição de se alimentar. E a mulher, a esposa, chorava e dizia, ele quer comer em casa e não consegue. Quando a gente vem para cá, eu já trago o alimento que ele gosta, faço com o maior carinho, porque você faz a aplicação e ele come como se ele não tivesse problema nenhum na boca. E são recursos que deveriam estar disponíveis nos hospitais, nos consultórios médicos, mas a falta de conhecimento de uma coisa que é óbvia, que é fantástica e que está aí disponível há tantos anos, né? Mais de 20 anos, né, Ricardo? Sim, desde 1967. O ILIB no Brasil foi em 2004. Eu coloquei o ILIB no Brasil em 2004. Eu comecei a fazer palestra em 2004, por isso que você pegou, sabe? Desde 2004. É um problemaço isso. Agora, quem trabalha com fotobiomodulação está muito bem respaldado. Muito bem. Por quê? Eu acredito que hoje tenha mais de 6.000 publicações. Aonde você quiser, em qualquer revista científica, você vai achar publicação de fotobiomodulação. Então não é coisa de curioso. Agora, o que falta para um profissional desse é admitir humildemente a ignorância e falar, não sei dizer. Entre em contato com alguém que possa... ou que ele procure alguém que fale sobre isso, sabe? Resolvido. Porque há casos de... Eu fiz um paciente que estava com problema de ronco, então ele tirou todo o símbolo, uma cirurgia brava. E eu fui lá na casa dele e fiz a aplicação local, além do ILIB. E ele voltou para o retorno com o médico e sentou na frente do médico lá. Daqui a pouco o médico me liga. Um amigo. Ô Trajano, qual é o perfil psicológico desse paciente? Falei, por quê? Ele abriu um pacote de alma chips e começou a comer no pós-operatório para mostrar que estava tudo certo. Ele estava engolindo batata frita ali para dentro, sabe? Mostrando que estava tudo bem. Então,
Isso é maravilhoso. Agora, em câncer, a gente já trabalha com câncer. Eu fiz uma live esses dias com o médico, o Dr. André, sobre ILIB e câncer. E irradiando o tumor também. Quer dizer, além do ILIB, que tem uma ação sistêmica, o tumor está aqui, eu estou irradiando aqui, ele irradiou o tumor também. Com um resultado fantástico. A Unesp de Araraquara, de Botucatu, tem publicação de ILIB em quem está fazendo quimioterapia, radioterapia. As sintomatologias, os efeitos colaterais, praticamente nulos. Varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, da droga para droga, mas a gente tem uma resposta, sim, que é um sofrimento, a dor leva a pessoa pro buraco, a gente sabe disso. E você tem uma terapia que você consegue evitar, né? O oncológico, ele não morre do câncer, ele morre do tratamento. O organismo. Tratamento do câncer deixa o organismo extremamente abalado, debilitado, né? Aí o paciente fica numa condição super desfavorável, aí ele entra num quadro depressivo e a casa cai. Foi muito boa essa live que eu fiz com o Dr. André, porque ele tem a cabeça bem aberta, mas não tão aberta que o cérebro acaba caindo da cabeça, né? Ele usa o tratamento convencional, mas ele vai naquilo onde tem a indicação dele, não em tudo. Porque se o organismo tiver debilitado, o tratamento vai empurrar, né? Porque o organismo não aguenta. Você vai entubar uma pessoa de 90 anos de idade com a Covid, você mata a pessoa. Não vai morrer da Covid, mas vai morrer pela intubação. Mas ele é integrativo. Então ele associa as terapias, um cara equilibradíssimo. Quando você associa, você favorece demais as condições do paciente para que ele possa se restabelecer, não é? Então o ILIB tem indicações universais, inclusive preventivo. Eu fui dar uma aula num curso de microscopia de campo escuro, só médico. Quem foram os modelos? Os médicos. Adivinha? Tudo podre. Podre, o sangue tudo detonado. Cuida da saúde dos outros, não cuida da própria, vai dançar, né? Todos eles fizeram o ILIB e o antes e depois foi taxativo. A resposta sempre é a mesma. Aí você está dando condições para o seu organismo. Quantas vezes eu preciso fazer ILIB? Depende do que você tem. Então há muita mentira, muito engodo, muita falácia nesse sentido aí. Sabe? Crianças, pelo tamanho e volume de sangue, 15 minutos no máximo. Uma médica, aluna minha, dentro da maternidade, com o bebê dela no colo ainda, acabado de nascer, lá respirando, que afundava. Trajano, quanto tempo eu faço no meu bebê? Coloca ele no ILIB e para só quando você começar a ver a melhora. É assim que faz. Me ligou depois o bebê dormindo no colo dela, respirando normalmente. Se deixasse só 15 minutos, não ia ter efeito. Eu, quando tiver com os meus 80 anos, eu já faço todo dia. Todo dia. Hoje eu já fiz meu ILIB lá. Eu gosto de fazer na carótida. Por quê? Passa o nervo vago. O nervo vago é o mestre da calmaria de todo o organismo, né? Então eu já faço 2 terapias numa só. E eu irradio ILIB. Rapaz, você vai fazer o ILIB? Faça isso perto de um banheiro. Eu sinto pela minha aliança. Ela sai do dedo. Eu fiz hoje, ó. E ela não costuma fazer isso aqui. Sabe? Drena o organismo. É o primeiro sinal de que você devolveu o potencial zeta do seu sangue. É uma maravilha. Você vicia na coisa, viu? É bom demais. Também que você vicia em coisa boa. Vou fazer isso aí. Espetacular. Estou pronta para fazer. Se tiver um microscópio de campo escuro, se tiver acesso, alguém aqui que tenha, faça. Eu tenho uma amiga que é aqui pertinho, Guararema. Ela tem. Eu vou fazer assim, eu vou antes lá e faço, 20 minutos. Venho, aplico, volto lá e faço de novo. Isso? Com certeza, porque realmente deu tudo alterado para mim. Com certeza vai... O aparelho, ele é portátil. Leva o aparelho, empresta o dela aí. É extremamente confortável a aplicação para crianças, né? Então, nós estamos falando de ILIB, né? De ILIB. E acupuntura com laser? Eu tenho um colega médico que ele falou para mim, ele falou, olha, se eu soubesse o que o laser faz na acupuntura, eu jamais teria usado agulha. Sim, palavras do médico acupunturista. E é sempre assim, um acupunturista, ele adquire o equipamento comigo, não dá 2 meses, ele pede o segundo. 20 segundos eu trato o que a agulha faria em 20 minutos, com melhor resposta. Isso não é coisa minha, não é palavra minha não, é dos profissionais que trabalham com isso aí. Essa mão está trabalhando em 20 segundos e essa aqui está fazendo o quê? 2 aparelhos, 2 pontos de uma vez. Rapidíssimo o tratamento.
Rapidíssimo. E resultado espetacular. Toda vez. Né? Toda vez. Eu mostrei para você um paciente que estava 3 meses numa UTI de isolamento, com uma lesão no crânio, eu havia removido um tumor, e a médica é minha paciente, e ela estava super triste, não conseguiam fazer o controle das bactérias nessa lesão, crânio aberto, exposto. Nossa. Eu fui lá, na primeira semana eu já tirei o cara da UTI de isolamento, ele foi para o quarto, ela falou, a gente não acreditava, nós fizemos 3 vezes o exame para ver que a bactéria não estava mais lá, porque ele estava tomando medicamento antibiótico endovenoso, fortíssimo, isolado, e não se controlava o quadro. Com a terapia fotodinâmica, eu fui lá, fiz a aplicação, o cara saiu na mesma semana E a aceleração do processo de cicatrização foi fantástico. Eu mandei para você falou, Sônia, que show isso. Show de bola. Mas é impressionante, acelera infinitas vezes então, a velocidade de cicatrização. Isso aí já é outra, nós falamos de LIB, falamos de acupuntura, essa PDT é outra possibilidade. O que é essa outra possibilidade? Você trabalhar em sistemas infeccionados, de infecção. Tinha PEDs, onicomicoses, líquen plano, essas coisas, líquen plano não, as coisas de pitilis versicolor. São fungos, bactérias, qualquer coisa. Diabéticos, você aplica o laser, joga a luz ali, você mata a bactéria. Só que aí é um produto. É um produto. Geralmente a gente usa o azul de metileno. É um corante, né? Um corante. O azul de metileno é o padrão que a gente usa mais aí. Mas os qualquer pacientes diabéticos não, Ricardo. Quanta amputação feita sem necessidade? Há 5 anos atrás, era uma amputação a cada 40 minutos. Sem necessidade. Hoje deve estar menos. Nenhuma. Eu tenho cada imagem. Próxima vez a gente vier aqui, eu trago aí. É horrível. Que certamente seria amputado. Certamente. Necrose, a indicação de amputação. Eu atendi uma paciente de 99 anos, que ela estava com uma lesão na perna, e eu já atuando como laser terapeuta, né? Essa paciente veio até mim por uma nora dela e disse, olha, minha sogra está assim, em estado depressivo. Crítico. Porque ela ela estava ótima, mas com 99 anos, e o médico disse, a lesão não fecha, tem 9 meses, nós vamos ter que amputar a sua perna. Ela falou, eu vivi quase 100 anos com a minha perna, como é que vão tirar a minha perna? E aí ela ia ao meu consultório para fazer a aplicação, e deitada na maca, ela me dizia, sabe, doutora Sônia, eu fico indignada, porque o homem cria tecnologia para chegar até a Lua. Como é que não vai conseguir cicatrizar uma feridinha da minha perna? E depois de umas 15 aplicações, a lesão totalmente cicatrizada, ela me ligou e falou, a minha vontade, caiu a última casquinha que tinha. Minha vontade é de colocar num quadro e visitar cada um dos médicos que me atenderam e que disseram que não tinha cura. E principalmente o que queria amputar a minha perna. A cegueira. E me comoveu aquilo dela falar, né? Sônia, faz 25 anos que eu trabalho. O homem chega até a Lua e não consegue cicatrizar uma ferida. Faz 25 anos que eu trabalho com a fotobiomodulação. Eu ainda me surpreendo, eu ainda me emociono. É encantador. Me emociono. É encantador o resultado. Você escutar a mãe de um autista mandar um áudio chorando, dizendo, meu filho está voando, isso não tem preço. Não tem preço. Uma maquininha simples, 1 hora. Uma dentista, ela trabalhava, tinha um aparelho e foi fazer o meu curso. No meu curso, como era multidisciplinar, eu não falei só de odontologia, eu falo tudo que essa maquininha faz. Eu tenho esse curso na internet. O que aconteceu? Ela saiu de lá, falou, eu tenho essa máquina na minha casa e não faço o ILIB no meu filho, que é autista, 34 anos na época. Eu tenho até uma entrevista com ela. Ela colocou o garoto no ILIB, isso aconteceu com outra criança, 34 anos, né? Dormiu 24 horas, o período de 1 dia e 1 noite. Faz ideia o tanto que a cabeça dessa criança estava nessa simpaticotonia, e só colocou a luz aqui, ó. Hoje ele faz nele e todos os dias ele põe o ILIB e ele faz nele. Ele ficava andando em volta da cozinha a noite toda. A noite toda. Ela não saía com ele, porque ele saía correndo. Ele já foi para shopping, ela levou ele para praia, nunca tinha ido à praia. Já pensou em sair correndo? Já foi para praia, já anda. Começou a balbuciar algumas palavras, agora com 37 anos.
Ela fez uma série de conformações ali novas para ajudar, como por exemplo, trabalhou alimentação, sabe? Sim, e deu um é resultado todo, fantástico, né? fantástico, fantástico, em todos os sentidos. Crianças com TDAH, esses hiperativos, de colocar assim, e ela começar uma dentista, passou a mão no rosto da dentista, e nunca fiz isso com ninguém. O resto do ILIB, ele passa na mão no rosto da dentista. Esse moleque não parava para nada. Aí a dentista, até hoje, e eu sei que enquanto eu estiver trabalhando com isso, eu vou me emocionar. E é meio missão cumprida, sabe, Pérez? É isso aí. Missão cumprida, sabe? De fazer isso. E é difícil, que nem você escuta outros profissionais mal informados, por ignorância, contraindicar o que seria a solução. Geralmente quem critica é porque não conhece, não estudou. Ignorância. Porque se estudasse, saberia sobre o que está falando. Exatamente. Agora, quem não sabe sobre o que está falando vai criticar uma coisa que pode transformar a vida. É tão bonita a humildade, né? A gente tem que aprender muito. Tem muita coisa chegando aí, viu? Eu estou gostando de te ouvir, de ouvir a doutora. Tem muitas coisas disponíveis hoje ainda que as pessoas resistem, né? Principalmente a medicina resiste, né? Nós falamos de 3 possibilidades terapêuticas com ela, grosso modo, curtinho. Então, foi ILIB, foi acupuntura, nós falamos terapia fotodinâmica. Terapia fotodinâmica. Tem uma outra possibilidade que eu estou trabalhando nela, que é da medicina frequencial. Pegaram o ratinho, envenenaram o ratinho com aloxano. Em uma semana, 100% deles morrem. É um veneno bravo. Aí eles fizeram um filme do baço e do pâncreas dos ratos sadios, com laser, não pode ser LED, tem que ser laser, que é o único que tem a luz coerente é o laser. Irradiaram os ratinhos, em questão de 2 semanas, 90% deles estavam sadios. A mesma coisa aconteceu quando eles tiraram o coraçãozinho daquele porquinho da Índia, estava colocando na hemipiramina, epirefina, mais a histamina, etc., que são vasodilatadores, vasoconstrutores, e o coração estava funcionando bonitinho. O que tem de novidade aí? Não era a droga, era a frequência dessas substâncias químicas que estava tendo no organismo vivo a mesma propriedade química. Diapasão. Exatamente. O que aconteceu? A minha esposa, num curso dessa de medicina frequencial, o profissional falou assim, põe a língua para fora. Ela colocou, ele irradiou lá. É um aparelhinho com um tubete. E assim, minha luz passa pelo tubete. Tchum, pode fechar, o que você está sentindo? Doce, coisa de doce. A luz passou pela água com açúcar e levou a frequência do açúcar para a língua da pessoa. É isso que é a medicina frequencial. Não me pergunte aonde nós vamos chegar. Quando eu achei que o ILIB levaria a fotobiomodulação para o pico do Everest da fotobiomodulação, chega essa medicina frequencial que, honestamente, eu não sei onde vai chegar. Mas alguns milagres aí a gente vai conseguir fazer. De restituição de tecidos e etc. Pela frequência. Que a luz vai entrar com a frequência, como se você estivesse dando uma injeção de um produto. Sabe? Isso vai servir para reconstituição de tecidos aí inimaginável. Inclusive célula-tronco. A frequência de célula-tronco plurivalente. Então, está chegando novidade aí ainda. Eu acredito que esse ano ainda, para o final, eu já tenho alguns retornos disso. Desenvolvi uns aparatozinhos para trabalhar com a fotobiomodulação. A primeira opção minha vai ser a óleo de copaíba, que ele tem uma mimetização com a cannabis. Também a procaína, que é maravilhosa. O pessoal só usa como anestésico, né? As propriedades terapêuticas da procaína é coisa de louco. Terapia neural, né? É feito com procaína, terapia exatamente. Neural é feito então tem coisa para chegar aí que eu não consigo. Essa eu não consigo falar, vai dar para fazer isso e aquilo, não dá. Com a medicina frequência. Então são 4. Grosso modo são essas 4 possibilidades terapêuticas que a gente tem. Mas eu irradiaria, por exemplo, o seco, a região do intestino, onde é o berçário de bactérias anti-inflamatórias que nós temos do lado direito do paciente, na fossa ilíaca, irradia. Eu tenho vídeo feito por um endoscopista, irradiando o abdômen do paciente nesse sítio e a câmera dentro do intestino mostrando a luz e iluminando todo o seco do paciente. Então são aplicações assim riquíssimas. Essa estou chamando de transdérmica. Sabe, quando o seu alvo é um órgão, por exemplo, se a pessoa está com esteatose hepática e irradia o fígado,
sabe? Irradia as gorduras marrons, que liberam hormônios, que ajudam no emagrecimento, aumenta o trofismo do organismo da pessoa, quem está fazendo regime também. Então são N aplicações que a gente tem com um único aparelho bem desenhado, e a gente consegue fazer isso aí. Muito bom. Eu creio que possam ter alguns colegas nos vendo. Qual o preço de um aparelho? Em média, bom, eu vou tirar por base o meu, que tem um preço médio aí, entre 5 e 6 mil reais. Muito bom. Entre 5 e 6 mil reais, você tem ele completo. Não é um absurdo. Não. Tem tratamento, você vai pegar uma pessoa com doença autoimune, que é crônico, quanto que essa pessoa não vai gastar? Cada crise que ela tem, ela procurar um profissional? Não, ela pode adquirir um equipamento para uso próprio, que é muito simples a aplicação dele, não tem risco nenhum, não tem perigo, se for câncer não tem perigo nenhum, só faz bem, só benefício, então a pessoa pode fazer nela. Muito bom. Olha, eu acho que hoje eu tenho aprendido muito em cada reunião e tenho aprendido muito com a doutora Wurtman. Agora hoje foi um show de bola. Obrigado. 25 anos mexendo com isso, né? A gente sabe só um pouquinho. É bom, mas é rico, é riquíssimo. Tanto não só nas curas que ele pode fazer, como na prevenção. Sim, com certeza. Minha mãe, eu ligo para ela. Em ótimas condições de saúde, né? Ela não larga o Ilib. E fuma desde os 14 anos. Fuma desde os 14 anos. Tá lá, o Libinho lá. Ô mãe, tudo bem? Pip, pip. O aparelho funcionando ali, sabe? Mas é primoroso. São coisas que Deus reserva pra gente que eu fico perguntando como é que eu fui acreditar nessa coisa aqui, né? No começo era para até desistir de fazer. Odontologia é o quê? Hipersensibilidade dentinária, pós-operatória, parte de DTM, não tem um universo de coisas. Agora, como eu trabalhava com médico, cirurgião plástico, Dr. Charles Yamaguchi, tem um ditado chinês que fala, quando o general sobe a fama, milhares de ossos viram cinzas, né? Eu dou sempre a láurea para quem me ajudou a subir esses degraus aqui, sabe? E com ele, quando eu cheguei perto dele, as máquinas dele para tudo quanto é lado, eu tive que estudar laser. Fui lá fazer o curso da USP também, mestrado na Univap, etc. E hoje eu comecei a trabalhar a laser terapia. A hora que eu vi aquilo, eu não acreditei muito. Até tirava o sarro, né? Para o dentista falar que tem aparelho de laser. Isso aqui não é nem laser. Laser é isso aqui, ó. Cirurgia com laser, né? E a hora que eu comecei a trabalhar com aquilo, alta potência. Comecei a trabalhar com aquilo e eu vi o paciente dando retorno. Falei, mas será que é verdade isso aqui tudo, né? Aí eu comecei a fazer experiência. E aí montar protocolos onde não existia. Por exemplo, em cirurgia plástica, pacientes que têm queloide, tendência a hipertrofia, fibrose, tecidual, né? Evita tudo isso aí. Evita. Então, e os trombos? Não existe casos de trombos pós-cirúrgico que leva a pessoa a óbito? Sim. Com o ILIB, isso não teria possibilidade de acontecer. Deveria ser um protocolo, né? Pós-cirúrgico. Se a gente fosse fazer uma histerectomia, usaria o ILIB antes e depois? Antes e depois. Sim. Antes e depois, exatamente. Antes, para preparar o organismo para o procedimento. Muito das intercorrências. Cirúrgico, não é? Qualquer um. Na odontologia, na medicina, qualquer procedimento. As intercorrências ocorrem porque o organismo está inflamado. Eu tenho o caso de uma mama com a areola necrosado, a areola derreteu da mulher, ela trabalhou com aquele médico por 12 anos, sabia que ele era bom e voltou lá para fazer cirurgia com ele. E a areola dela necrosou. O médico fez tudo igualzinho, ele estava fazendo naqueles anos todos de cirurgia. Por que deu problema? Ele errou? Não, é o organismo dela. O que tinha com o organismo dela? Inflamação. Deficiente. Como inflamação toda doença, crônica. A origem é inflamatória. Inflamação crônica silenciosa, inflamação sistêmica subclínica. Este é o tapete vermelho para as DCNTs. Na sutura, o sangue não chega, necrosou. Tá? E ela fez uma sessão com laser, a pontual, eu e Lib, e eu tenho o áudio dela falando com o médico, com o terapeuta dela, sabe? Ele ia falando assim, olha, Éder, o nome dele, Éder Albieri, tem que dar o nome dos soldados que morreram, não é só do general, né?
Éder, eu tenho a maior esperança do mundo que eu não vou precisar fazer enxerto, eu não quero mais mexer com isso. Você não tem noção com uma aplicação como que eu estou, tanto que a minha mama desinchou, sabe? Agora, qual é a questão? Isso poderia ter sido prevenido. Sim. Sim, Poderia claro. ter sido prevenido. A mama, ela perdeu o mamilo, não tem como restabelecer o mamilo dela. Agora fez uma micropigmentação lá e pela luz assim, você acha que tem uma mamilo, não tem mais, não tem óleo, não sei que faça um enxerto ali de um trabalho, um retoque, né? Perfeito o processo. Se fizesse antes, responder sua questão, antes, principalmente antes, e também depois, mas principalmente antes, para evitar essas intercorrências aí. Muito bom. Muito obrigado. Agradeço ao Márcia a oportunidade de estar aqui. Doutora Wurtmann, como o senhor disse. É. E nós vamos agora nos despedir. Eu quero que a doutora Sônia faça o encerramento da sua parte. Depois eu peço também para o doutor Ricardo. O maior prazer, é uma satisfação muito grande poder estar aqui, ter como um parceiro o Dr. Péricles, que é uma pessoa com uma visão ampla, espetacular, uma cabeça fantástica, porque tem muitos médicos jovens aí que se consideram, sabe, donos do poder, da sabedoria, e na verdade, por mais que a gente estude, que a gente passe a vida inteira estudando, a gente ainda tem muito que aprender. Não é? Porque a mudança ela acontece constantemente, a evolução científica, tecnológica, as pesquisas, não é? E eu fiz questão de trazer o Dr. Trajano aqui hoje, Muito porque obrigado. eu sei de todo esse entusiasmo dele com relação à regeneração do organismo, da recomposição da saúde das pessoas e de todo o seu empenho e sua dedicação, que eu admiro bastante, te conheço há tantos anos e sei que você faz com muito amor tudo isso. E as pessoas precisam conhecer isso, precisa ser divulgado, e graças a Deus hoje nós temos aqui o Dr. Péricles com essa mente aberta e em busca de tentar abrir a mente de outras pessoas, que é muita resistência, né? Há muita resistência. As pessoas acham que prescrevendo droga vão resolver a vida de quem está numa condição desfavorável. E existem tantos recursos benéficos, tantos recursos que a gente pode abrir mão de determinados conceitos, né? E crenças. Sistemas. E partir para novas possibilidades, não é? Queria agradecer você por ter vindo de São Paulo, estar aqui com a gente, e ao Dr. Péricles, e ao Márcio também, que está nos favorecendo com toda essa estrutura magnífica aqui, com toda essa gentileza que eles nos recebem aqui. Bacana. Tem um efeito chamado Dunning-Kruger. E foi Dunning-Kruger é o seguinte, o cara foi assaltar um banco, assaltou o primeiro, foi pro segundo, a polícia, pegou. Ele olhou assim, como é que vocês estão me vendo? Como é que você sabe que sou eu? Como você sabe que você, as câmeras tudo pegando vocês? Foi na década de 60, uma coisa assim. Mas eu passei o limão com a substância aqui e eu tinha que ficar transparente, vocês estão me vendo mesmo? Os caras um olhou pro outro assim, falou, não é possível. Aí 2 psicólogos falaram, nós temos que ver esse negócio. E chegaram à seguinte conclusão, as pessoas que sabem mais, vou começar ao contrário, as pessoas que sabem pouco, acham que sabem muito. É o caso do profissional aí, não vou nem falar a profissão dele, que são todas as profissões, né? Falou para não fazer o laser porque ia causar uma hemorragia. E as pessoas que sabem mais são as pessoas que sabem, que têm o entendimento, a consciência, que precisa saber muito ainda, que sabem pouco. Que é o seu caso, Péricles. Obrigado. Não é? Exatamente. Seu caso. Por isso que nós estamos aqui. Você tem a cabeça, já sabe tanto que já tem a consciência de que tem mais coisa para saber. É verdade. E aí vamos ter contato com elas. Vamos chegar para saber até onde a gente pode ir. Efeito Dunning-Kruger. Tem o lado bom e o lado bom. E o lado ruim. Muito bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo. Espero que tenha aprendido como a gente aqui aprendeu, como eu aprendi. E nós vamos ter muito mais a cada sexta-feira que nós estivermos aqui.
Muito obrigado, obrigado ao Márcio, ao Dr. Ricardo Trajano e à doutora Sônia Wurtman. Boa noite a todos.